Abre comigo lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 em diante. Antes de eu começar a pregar, quem está nos visitando hoje pela primeira vez, nunca veio num culto, é a primeira vez que está vindo hoje, só faz assim com a mão. Ó, tem uma pessoa, tem mais pessoas, só faz assim com as suas mãos. 2 pessoas, tem mais? Eu lembro que eu cumprimentei tanta gente. 3 pessoas, 4, tem mais pessoas? 4, 5 pessoas. Tá aí, tem aí os presentinhos para poder dar ou não? Não? Irmãos, então se perguntarem para vocês num culto de domingo, que os irmãos não pegaram lá, tem um presentinho para poder dar para vocês. Então a próxima vez que a pessoa que subir aqui perguntar, vocês levantam a mão de novo, tá bom? Sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês, amém? Vocês são bem-vindos sobre essa casa. Dá uma salva de palmas para Jesus. São 4 pessoas. Glória a Deus por isso. Mateus capítulo 25, do versículo 1 em diante, diz assim: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que, pegando suas candeias, e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram o óleo consigo. As prudentes, porém, levaram o óleo em suas vasilhas, juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saíram elas para comprar o óleo. Chegando o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Vou repetir, o 12. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora que o Senhor há de vir. Amém? Curva sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te damos graça, Deus, por esse momento, por esse privilégio de estarmos aqui. E te pedimos: Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, seja bem-vindo. Fala conosco, abre o nosso entendimento, nos dê espírito de revelação, de compreensão da tua palavra. Nós queremos ser tocados nessa noite, Espírito Santo. Nós queremos ser envolvidos com o teu amor, com a tua graça sobre a nossa vida. Enche as nossas vidas. Repete comigo. Fala assim: Espírito Santo, enche agora a minha mente, o meu coração, da tua presença. Espírito Santo, seja bem-vindo. Fale comigo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, é uma passagem bem conhecida, e a Bíblia deixa claro aqui a respeito de 5 virgens que são prudentes e 5 que são insensatas. Se você olhar o contexto da história que está sendo contada aqui, você vai ver que essas 5 virgens estão se referindo às amigas da noiva, né? São as virgens que estavam no preparo junto com a noiva. E ela está querendo nos ensinar a respeito de fidelidade e responsabilidade a respeito dos ministérios. Então eu queria ensinar um pouco a respeito dessa passagem, amém? E o que ela quer dizer através disso. O contexto em si é que havia uma promessa pelos costumes judaicos.
Então, desde pequeno, os seus filhos, eles já eram, de alguma forma, prometidos a outra família. Então, se você tinha um amigo ali que tinha uma menina, e de repente você tinha um menino, já desde pequeno, era um costume de família, eles prometiam seus filhos um para os outros, e para eles poderem casar. E algumas vezes aqui, acontece disso acontecer depois na sua juventude, mas era um costume judaico. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que havia o despojamento, que quando o casal celebrava os seus votos diante do juiz. Então, primeiro há a promessa que acontece antes e o despojamento. Então, primeiro se fazia votos diante dos pais e dos juízes. Isso ainda não é casamento. Isso é apenas voto, mas faz parte do casamento. E a Bíblia fala assim que o noivo, ele retornava para preparar um lugar. E a noiva ficava lá na sua casa. E aí que começa a festa do casamento. Porque pelos costumes judaicos, a festa ela dura de 5 a 7 dias. E há grande festa, porque grande alegria entre a família do noivo, os amigos ali, porque está se começando um casamento. E aí que entra as noivas, né, essas virgens, né, as amigas, da noiva, que são ou amigas do noivo ou amigas da noiva. Olha que interessante isso. A Bíblia fala que elas eram preparadas para quê? Porque elas iriam conduzir, quando o noivo estava chegando para ir buscar a sua noiva depois da festa, elas iam conduzir até a noiva, e ali até gerar o ato, né, o conjugal. Isso tudo faz parte de um casamento. Hoje nós celebramos em um dia ou dois no máximo, né? Mas havia todo esse costume judaico em torno disso. Mas por que eu quis falar a respeito de tudo isso? Porque Jesus está querendo nos ensinar a respeito de nós estarmos preparados. Ele quer nos ensinar a respeito de nós estarmos prontos. E aqui a palavra do Senhor nos ensina algumas coisas. As lâmpadas todas carregavam. Vamos lá. Tanto as prudentes quanto as insensatas, todas elas tinham lâmpadas. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Agora vamos lá para Salmo 119. Se puder projetar para a gente aqui, para ficar mais rápido. Se você quiser abrir aí também, Salmo 119, 105. Diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Vou repetir. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. O que o Senhor está nos ensinando aqui através dessa passagem é que todas elas tinham lâmpadas. Todos aqui conhecem a palavra do Senhor. Todos aqui já receberam a palavra, já conhecem a palavra, já têm um conhecimento. Irmãos, vocês concordam comigo que é diferente? A Bíblia fala assim que aquele que muito é dado, muito é cobrado. É diferente uma pessoa que conhece a palavra e ela começa a andar com o Senhor, como uma pessoa que não conhece a palavra do Senhor e ela está vivendo a vida dela achando que crer em Deus traz salvação e crer em Jesus lhe dá salvação. A palavra do Senhor nos ensina diferente, que para nós obtermos a salvação, em primeiro ponto, por isso que a palavra de Deus ela precisa ser pregada. Em primeiro lugar, a palavra de Deus ela tem que vir de encontro ao teu coração. Nós precisamos compreender o sacrifício de Jesus. Por que Jesus morreu pelos nossos pecados? O porquê que o Pai deu o seu único Filho? A questão aqui é que o Senhor nos entrega o seu Filho. E Ele entrega para um propósito. Por quê? A humanidade estava perdida. A raça humana estava perdida. Havia pecado entre os homens. E nenhum homem aqui, o que ia acontecer? Todos estavam indo para a condenação. Mas o Senhor intervém aqui colocando e dando seu único Filho. Então a mensagem da cruz, ela vai trazer o primeiro impacto no coração das pessoas. É as pessoas entenderem que eu estou buscando a Deus porque eu entendo o que Deus fez por mim. Ele deu o seu único Filho para morrer numa cruz pelos meus pecados. Irmãos, não foram os pecados de Jesus que mataram Ele. Não foram os pecados de Jesus que pregaram Ele numa cruz. Quem matou Jesus foram os nossos pecados. A condenação veio sobre Jesus, mas foi por conta dos nossos pecados.
E essa mensagem de amor precisa nos constranger. Eu falo que ninguém serve a Deus tendo medo de Deus. Às vezes as pessoas querem servir a Deus tendo medo do Senhor. Ninguém cumpre o seu propósito tendo medo de Deus. Nós cumprimos o propósito de Deus quando nós entendemos o sacrifício da cruz, o amor de Jesus pelas nossas vidas. Isso traz um impacto nos nossos corações. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então a mensagem da cruz, ela chega até nós. Então uma pessoa que ela está recebendo a palavra do Senhor pela primeira vez, ela está tendo a clareza da mensagem do Senhor, não é a mesma coisa sobre uma pessoa que conhece a palavra do Senhor há muito tempo e de repente ela está brincando com a graça. Ela está brincando, ela está se arriscando. Quando o Senhor está falando aqui de 5 virgens que são prudentes e 5 que são insensatas, Ele está colocando aqui que existem pessoas que conhecem a palavra de Deus e que carregam óleo suficiente para estar pronto até a última hora. E existem pessoas que conhecem a palavra de Deus, têm as suas lâmpadas, mas estão se arriscando e podem ser pega em um momento onde não está preparado. Quantos de nós aqui podemos dizer que nós temos poder sobre a nossa vida? Quantos de nós aqui podemos dizer que amanhã nós vamos acordar bem? Quantos de nós temos isso a não ser através do nosso Senhor? A Bíblia fala assim que Deus, Ele conhece todas as coisas. Todos os nossos dias já estão lá no livro da vida. Então o Senhor, Ele sabe todas as coisas, mas nós não temos esse poder. Outra coisa que o Senhor nos ensina a respeito de ter esse poder, sobre não andar ansioso por coisa alguma. O que Ele está querendo nos ensinar aqui é que nós, com toda a nossa preocupação, quem aqui pode, com a sua preocupação, acrescentar um dia mais de vida a você mesmo? O que Ele está querendo nos ensinar a respeito da preocupação é diferente sobre o que Ele está nos ensinando aqui. Sobre a preocupação, Ele está dizendo o seguinte: eu te dei o dia de hoje. Você hoje está aqui, é um privilégio do Senhor você estar aqui. Aproveite o dia de hoje. Seja feliz com o dia de hoje. Seja feliz com a saúde que você tem hoje. Por quê? Porque o dia de amanhã só cabe a Deus. Mas Ele nos deixa algo para nós aprendermos. Estejam vigilantes, porque ninguém sabe a hora, nem o momento que o Senhor há de vir para buscar a sua igreja. Ou quantos aqui pode dizer que amanhã estarão vivos? E às vezes a gente fala isso, tem pessoa que fica com medo. Irmãos, fica calmo, tudo está nas mãos de Deus. Estou jogando maldição na vida de ninguém. O que eu estou querendo dizer para você é que o Senhor sabe todas as coisas e nele está todo o controle de tudo. Você não tem um controle sobre isso. Então é diferente. Outra coisa que a palavra de Deus nos ensina aqui, sobre as vasilhas. Essas 5 prudentes, elas saem com as suas lâmpadas e estão acesas. E elas carregam vasilhas, e dentro dessas vasilhas tem óleo suficiente para o tanto de tempo que o noivo demorar para poder vir. Mas a Bíblia fala assim que as insensatas não carregam as suas vasilhas, não se prepararam. E eu quero fazer uma pergunta para você: como você se vê hoje servindo o Senhor? Você é aquela pessoa que você está pronto para tudo? Você é aquela pessoa que carrega óleo suficiente? Você é aquela pessoa que tem óleo suficiente sobre a tua vida? Eclesiastes 9:8 diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, ou limpas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. O que ele está nos ensinando aqui? Uma pessoa que tem óleo sobre a sua cabeça é uma pessoa que foi separada por Deus. Uma pessoa que carrega óleo sobre a vida dela é uma pessoa separada. O que os profetas faziam quando eles tinham que levantar um rei? Quando eles haviam de levantar um sacerdote? Irmãos, era se derramado óleo sobre a sua cabeça. Então uma pessoa que tem óleo sobre a sua cabeça, ela foi separada para aquilo que o Senhor tem sobre a vida dela. Outra pergunta que eu te faço: tem óleo suficiente sobre a tua cabeça?
Você tem carregado óleo suficiente sobre si? Você vai entender a respeito do óleo. Amém? Outra coisa que o Senhor nos ensina. Essas mulheres acordaram porque o noivo tardou. E olha só o que ele está nos dizendo aqui. Quando as prudentes acordam, logo elas pegam as suas vasilhas e preparam as suas lâmpadas ou as suas candeias. Mas a Bíblia fala assim que as insensatas, na hora elas olham e vê que está acabando. E elas pedem para que estão preparadas. E as prudentes olham e pegam e falam assim, não, pode ser que nós passando o óleo para você, vai faltar nós. Vocês deveriam ter se preparado. Por isso que em outras traduções a Bíblia vai chamar elas de loucas. São pessoas insensatas. Pessoas que não pensam nas consequências das coisas que fazem. Não pensam no dia seguinte. Estão pensando só no momento. Estão prontas somente para aquela hora. Quantas pessoas hoje não estão aí fora se aventurando e não pensam nas suas consequências? Você acha que uma pessoa que fica no bar até meia-noite, volta para sua casa depois da meia-noite, ela é uma pessoa sensata que ela está pensando no dia seguinte? Você acha que uma pessoa que sai para uma balada, sai para uma noite, ela enche a cara, ela se droga, ela faz toda a bagunça, ela está se preocupando com o dia seguinte? Ela é uma pessoa que só vive de momento. Pessoas que vivem de momento são pessoas insensatas. Pessoas que só vivem de momento, de fazerem coisas sem pensar, de não olhar para as consequências, são pessoas insensatas. Quando você conversa com pessoas que são insensatas, você vai dar conselho para elas, o que elas fazem? Ainda mais adolescente. Ah, mãe, para, eu sei o que eu estou fazendo. Ah, pai, para, eu sei o que eu estou fazendo, me deixa em paz. Por quê? São pessoas insensatas, não querem aprender, não querem ouvir. Pessoas insensatas não estão preparadas para a última hora, não estão prontos para o último momento. Tem um versículo que cabe muito bem dentro de tudo isso que nós estamos aprendendo aqui. É 1 Tessalonicenses 5,17 em diante. Coloca para nós, fazendo um favor. Primeira Tessalonicenses 5, do capítulo 17 em diante. A primeira coisa que ele fala no 17, ele diz assim: orem continuamente. Olha o que ele está nos ensinando aqui. Orem continuamente. Ele está nos ensinando a respeito da oração. Irmãos, a oração produz óleo. A oração produz unção. Pessoas que não oram não estão preparadas. Pessoas que não oram não estão prontas para passar por adversidades. Pessoas que não oram não estão preocupadas com as consequências. Pessoas que oram têm intimidade com o seu Senhor. Pessoas que buscam em oração todos os dias se conectar com o Pai, têm intimidade com Deus, são pessoas que crescem, são pessoas que ouvem, são pessoas que têm direcionamento. Por que existem pessoas que têm tanto direcionamento? Quando você vai tomar conselhos, você vai procurar pessoas que são prudentes ou você procura pessoas que são insensatas? Quando você vai procurar conselho, você procura pessoas que são piores que você ou melhores que você? Automaticamente nós vamos buscar pessoas que têm prudência no que fazem. Então a primeira coisa que o Senhor nos ensina é a respeito da oração. Ela produz unção sobre a nossa vida. Irmãos, a oração é o teu combustível, é o meu combustível, como filho de Deus. As pessoas falam assim, mas por que eu tenho que orar? Jesus já morreu por mim. Porque uma pessoa que ora, ela ouve a Deus. Uma pessoa que ora, ela está saudável na presença de Deus. É que nem você ir no médico constantemente. É que nem você fazer consulta constantemente para saber como está a sua saúde. É você ir lá e pedir um exame de sangue, faz um check-up total aí. Eu preciso ver que áreas da minha vida dentro do meu corpo. Eu preciso saber se tem alguma coisa que está fora,
Que vitamina que eu preciso tomar porque o meu corpo parou de produzir algumas vitaminas. Quem ora é ir no médico todos os dias. Uma pessoa que ora é uma pessoa saudável. Uma pessoa que ora é uma pessoa que tem intimidade com Deus. Uma pessoa que ora é uma pessoa que carrega óleo sobre a sua cabeça. O 18, coloca o 18 para a gente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Outra coisa que ele nos ensina, ser grato. Irmãos, eu não quero perguntar, levanta só a pontinha do teu pé aí. Mas quantos aqui param e todas as vezes quando vão tomar café, e você se assenta com a sua família, você faz uma oração sendo grato pela família que você tem? Você ora dando graça pelo alimento que o Senhor colocou na tua mesa? Você faz isso porque o Senhor está nos ensinando, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser gratos. Quantas pessoas que não sentam na sua mesa não têm relacionamento entre família, que não conseguem sentar com seus filhos, usam de argumento a correria do dia a dia, o seu trabalho, e desprezam o mais importante, que é o relacionamento, que é você sentar na mesa. Mesa é comunhão, mesa é relacionamento, isso cresce em relacionamento. Qual que foi a última vez que você se assentou com a sua família e tomou um café com eles, e almoçou com eles, e jantou com eles? Ele está ensinando aqui, dê graças acima de todas as coisas. É nós sermos gratos por aquilo que temos. Pastor, eu estou passando por uma situação terrível. Se eu contar minha situação para você, eu tenho certeza que vai mexer contigo. Mas você tem sido grato por você estar passando pela situação? Sempre que você estiver passando por uma situação e estiver murmurando e achando que você não é capaz, sempre pense nisso. Sempre vai ter alguém pior que você. Sempre tem uma pessoa que está passando por um momento mais difícil que o teu. Tem pessoas que não pensam nisso. Tem pessoas que não conseguem pensar que tipo, eu queria tanto trocar de carro, meu carro está velho. Irmãos, tem gente dando graça pelo carro velho que está conseguindo comprar agora, e chorando, agradecido a Deus e falando: Senhor, obrigado por esse carro, para o Senhor dar condições para mim poder ter esse carro. Tem pessoas que murmuram por causa de celular. Meu celular está quebrado, eu não consigo. Irmãos, tem pessoas que estão juntando dinheiro para poder ter um celular. Tem quantas pessoas reclamando que ainda não tem casa? Irmão, seja grato por aquilo que você tem. Sabe o que faz a diferença na vida de pessoas que são prudentes e a pessoas que são imprudentes? As imprudentes, a vida se torna amarga. A vida se torna um peso, sabe por quê? Porque ela não aprendeu da graça, ela não tem óleo sobre a cabeça dela. Uma pessoa que é prudente, ela pode estar passando pela mesma situação, mas ela olha a palavra de Deus toda vez que ela lê, faz ela olhar para frente, faz dar esperança para ela. E ela está assim: Senhor, muito obrigado porque eu estou aqui, eu vou vencer, eu vou prosseguir, eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou avançar na minha vida. Enquanto a pessoa que é imprudente está aqui, que vida que é essa? Senhor, o Senhor não me ama? O Senhor não gosta de mim? A pessoa está murmurando, amaldiçoando a Deus e achando que vai melhorar. Deus vai ficar com dó dela e vai falar assim: deixa eu mudar ela aqui, porque senão ela vai deixar de me amar, ela vai começar a me odiar. Deus não é assim. Que momento da tua vida que você está vivendo? Quem você é? Você é a pessoa prudente ou você é a pessoa insensata? Nós precisamos olhar para aquele que nos dá esperança. Uma pessoa que ora, uma pessoa que dá graça naquilo que tem, naquilo que está vivendo, o Senhor está sustentando ela. Nenhuma tempestade, nenhum deserto tem poder de paralisar a vida dela. Amém? Você crê assim ou não? Independente da situação que você está passando, nenhuma tempestade, nenhum momento ruim, nenhum deserto tem o poder de roubar a presença de Deus, de tirar o óleo da lâmpada se apagar sobre a tua vida. A murmuração tem esse poder de fazer você perder o sentido da vida. Continua para o próximo, o 19. Não apaguem o espírito. Quando ele está falando de fogo,
Ele está falando de consagração. Quando ele está dizendo sobre fogo, ele está dizendo sobre pagar o preço. Irmãos, a pessoa que carrega as suas vasilhas cheias de óleo, são pessoas que pagam o preço. Tem pessoas que olham para outra pessoa e falam assim: olha lá, está todo ano trocando de carro. Olha lá, está sempre com dinheiro no bolso. Olha lá, está sempre fazendo isso, aquilo, outro. Tá, você está vendo o preço que aquela pessoa está pagando? Aquela pessoa tem uma história. E aí você fala assim: ah, nada, foi criado num berço de ouro. Tá bom, foi criado num berço de ouro, mas os pais têm uma história. Não chegou do nada, não caiu na cabeça da pessoa. Aí se você ficar reclamando e falando: ah, mas aquele ali começou bem, e não olhar para você e entender que você pode construir algo em Deus, para amanhã os teus filhos se usufruir de algo maior, você não vai avançar. Tem pessoas que não saem do seu lugar porque não carregam óleo nas suas vasilhas, porque não estão querendo construir algo, não pagam o preço. Irmãos, eu conheço pessoas que começaram porque os seus pais tinham dinheiro e hoje estão melhores, cresceram. E conheço pessoas que veio do nada e hoje estão bem, ganharam dinheiro também. Agora, usar isso de argumento e pretexto para não vencer na vida, para não se levantar, não se posicionar. Que fase da tua vida você está vivendo? Você tem carregado óleo nas suas vasilhas? Porque você precisa pagar o preço. Ah, pastor, mas como é que eu faço isso? Começa lendo a palavra de Deus. Começa alimentando primeiro espiritualmente aquilo que te traz vida. A palavra de Deus, ela é viva. Toda vez que você lê, algo dentro de você muda. Algo dentro de você começa a acontecer. No mundo espiritual, irmãos, primeiro, para acontecer algo aqui, no natural, tem que acontecer algo no espiritual primeiro. Eu vou dar um exemplo sobre isso para vocês. A Bíblia fala assim em Apocalipse, que existem anjos que têm rosto de leão, que tem rosto de águia. Não é isso que a Bíblia fala lá? Tem ou não tem isso lá? Me ajuda a pregar aí. Tem ou não tem? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem foi criado primeiro? O ser humano ou os anjos? Quem foi criado primeiro? Os animais ou os anjos? Sabe o que o Senhor está nos ensinando para quem lê a palavra de Deus e quem gosta de entrar, estudar a palavra de Deus, gerar vida dentro de si? Tudo que foi criado aqui sobre essa terra é um reflexo das coisas do céu. A riqueza é algo espiritual. A felicidade é algo espiritual. Tudo que você carrega é algo espiritual. Primeiro o Senhor criou os anjos, depois criou a terra, depois criou o homem, os animais. Ao contrário, né? Mas isso veio o quê? É um reflexo dos céus. Irmãos, para você poder ter algo aqui no natural, primeiro você conquista nas regiões celestiais. A Bíblia fala assim que tudo que você precisa já foi liberado sobre a tua vida através da morte de cruz, através de Jesus Cristo. Ele já venceu para tudo aquilo que você precisa. Se você começar a se olhar como vítima a vida inteira, você não vai crescer, você não vai avançar na tua vida. Se você começar a olhar e murmurar da vida, eu estou doente, eu estou isso, aquilo, outro. Irmãos, se você não olhar para você mesmo e se ajudar, quem está lá fora não tem a mesma vontade de fazer isso com a tua vida, não. Se posicione, é se apresentar todo dia como sacrifício vivo, é fazer o que custe. Tem pessoas, irmãos, eu pergunto isso, às vezes eu fico com vergonha. Mas tem pessoas que gostam de trabalhar e tem quem não gosta de trabalhar. Mas o serviço é necessário. A palavra de Deus nos ensina que nós vamos nos sustentar, nos colher através do fruto do nosso suor. Tem pessoas que não querem pôr a mão nas coisas para fazer, não. Ela acha que as coisas vão cair do céu. Se você já assistiu a novela lá sobre a passagem do povo que saiu do Egito ali pelo deserto, você vai ver que quando aquele povo é um povo escravo, e eles saem de dentro do Egito, porque o Senhor tira eles de lá. E eles entram num processo dentro do deserto, onde o Senhor começa a mandar alimento do céu, como uma resposta sobre a angústia que eles viveram lá naquele tempo de escassez.
Mas eles não saem de lá sem um rumo. Eles saem de lá com um rumo. E esse rumo é a terra de Canaã, que mana leite e mel. A Bíblia fala assim que eles saem de uma condição de escravo. Eles eram escravos. Quantos aqui eram escravos e estavam perdidos no mundo e Jesus te resgatou? Nós éramos escravos. E a palavra de Deus nos alcançou, que o sacrifício de Jesus nos alcançou. Tem momento de deserto na vida de todo mundo? Tem. E isso, irmãos, não vai de condições financeiras, não. Às vezes a pessoa pode ter e vai passar por um deserto do mesmo jeito. Ou quantos aqui acham, por exemplo, quantas pessoas que têm dinheiro e lidam com câncer? Ou lidam com uma enfermidade, ou com uma morte de alguém que perdeu um ente querido? É deserto, é a situação. Mas o Senhor está nos ensinando que você passa pelo deserto e você cresce. Você aprende a ser grato, porque aqueles que murmuram só ficam rodando em círculo. Só vai rodando em círculo e vai morrendo no deserto. Mas quem dá graça, olha para frente e entende que Deus tem uma promessa. A Bíblia fala assim que quando aquele povo ele vai morrendo, porque é um povo que murmura, os filhos vão nascendo dentro do deserto, vão crescendo dentro das situações, vão crescendo dentro das aflições, vão se tornando fortes, por quê? Nasceram no deserto. A Bíblia fala assim que os mais velhos morrem, e os filhos nascem no deserto, esses estão prontos para entrar na terra prometida. Agora vamos lá, a Bíblia fala assim que eles entram dentro da Canaã, eles plantam ali dentro, e quando está prestes a colher, sabe o que o Senhor faz com o maná? Ele cessa o maná. Sabe por que ele cessa o maná? Porque agora ele está ensinando o seguinte: enquanto vocês estavam lá no deserto, eu era com vocês, eu produzia a água da rocha, eu mandava pão que vinha do céu, mas agora que vocês aprenderam que precisa plantar para colher, trabalha, porque tudo que vocês colocarem à planta dos mãos e dos pés vão prosperar. E eles aprendem, porque cessa e eles vão colher aquilo que eles plantou. Tem pessoas que não querem plantar. Tem pessoas que só querem colher coisas ruins. E não planta nada e quer colher alguma coisa. Vira para o irmão do teu lado e fala assim: aprende a plantar. O 20 aí. Não tratem com desprezo as profecias. Outra coisa que o Senhor nos ensina. Tem pessoas que desprezam as coisas do Senhor. Tem pessoa que é religiosa. Tem pessoas que são religiosas. Ela é uma boa pessoa no culto. Ela é bem comportada no culto. Mas ela é religiosa. Ela não tem fruto nenhum com Deus. Tem pessoas que desprezam aquilo que vem do Senhor. Tem pessoa que é incrédula. Ela lê a palavra de Deus, mas não crê. Quem aqui ora? Deixa eu ver. Ou já orou uma vez na vida? O Senhor nos ensina a orar? Só que o Senhor nos ensina a orar com fé. Tem pessoas que oram todos os dias porque acham, se eu não orar, alguma coisa vai acontecer. O Senhor nos ensina a gente orar com fé. Qual que é o sentido de você pedir algo para Deus, mas não crendo que Ele é poderoso para te dar? O Senhor está nos ensinando, ore com fé. Saiba crer e esperar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Tem pessoas que falta vontade naquilo que faz. Tem pessoas que não gostam de fazer as coisas. Às vezes eu fico bravo com alguns jovens. Aí eu começo a gerar alguns apelidos, eles ficam bravos, mas é de propósito. Eu lembro de um que todas as vezes, quando eu cheguei aqui, há uns 4 anos atrás, dava 10 horas, ele chegava de bicicleta, limpando as remelas do olho. Eu olhava para aquilo, eu queria morrer. Falei, cara, como é que pode? Esse menino está quase 20 anos fazendo isso, acordando 10 horas, todo dia. E eu ficava indignado com isso. Eu ia falar para ele, ele falava assim, ó, eu estou vendo. Aí eu falei, você está que nem um Sou Madruga, você está com medo de procurar e achar. Eu falei, vai caçar um serviço, como é que você vai ser alguma coisa na vida? E eu lembro do dia que eu falei assim para ele, eu falei, você quer ajuda? Ele falou, eu quero, pastor. Eu falei, então você vai começar a chegar mais cedo aqui. Nem se for para orar. Você vai aprender a chegar mais cedo. E ele começou a vir um pouco mais cedo. Eu lembro de um dia que eu liguei para um amigo meu, falei para ele, eu estou levando um camarada aí, você vai me receber,
Eu vou colocar ele na tua mesa, eu vou sair daí, não deixa ele sair daí não, sem ser empregado. Ele falou assim, não, pode deixar, traz ele aqui. Ele foi empregado e ele está uma bênção hoje, está prosperando, está comprando a sua casa própria já. Eu fiquei feliz que a última reunião que eu tive com ele, ele falou assim para mim, pastor, eu estou comprando a minha casa própria. Agora vamos lá. E se ninguém tivesse feito nada por esse jovem? Tem pessoas que não plantam e quer colher alguma coisa. Falta vontade. Irmãos, isso também vem do Senhor. Está te faltando ânimo? Sabe o que a palavra de Deus nos ensina? Você está num ambiente espiritual. Eu posso sair daqui cansado. Às vezes eu saio daqui esgotado pelo fato de falar muito. Você fala muito alto, você começa a suar, você sai esgotado. Tem gente que está aí assistindo e às vezes eu estou aqui, estou pregando e eu vejo. Pessoa que saiu correndo do seu serviço e às vezes está cansada. É de propósito que eu apaguei um pouco as luzes, porque a luz é muito forte, cansa demais a vista da pessoa. E eu estou vendo, às vezes tem um que está pescando aí. Mas eu olho e falo assim, o que fez essa pessoa vir aqui, está pescando aqui, mas ela está aqui? Sabe o que faz ela vir aqui? Porque ela entende que o melhor lugar para se estar é na presença de Deus. Sabe o que o Senhor está nos ensinando? Você pode estar com sono, você pode estar cansado aí. O teu dia de amanhã vai ser diferente. O Senhor preparou algo para você. Às vezes as pessoas ficam chamando a atenção de quem está dormindo. Eu não, eu quero que ela venha. Irmãos, você está num ambiente profético, num ambiente onde as coisas estão acontecendo. Você está aqui em busca da tua bênção. É melhor dormir na presença de Deus do que dormir na sua casa. Amém ou não? Então fala para o irmão que está do teu lado. Aprende a plantar. No 21 diz assim, mas ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Nós precisamos ser racionais, irmãos. Pôr à prova o que é bom. A palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios, não precisa colocar aí não, 1 Coríntios 6,12, diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sabe o que o Senhor está nos ensinando? Quantos aqui são livres na presença de Deus? Você é livre na presença de Deus? Se você não é livre ainda, eu quero orar por você. Porque tem pessoa que é acanhada, não consegue se soltar na presença de Deus. Eu já fui muito assim. Irmãos, nós somos livres. Ele está ensinando uma coisa. Se você era escravo e serve a Deus hoje, você é livre. Ele está falando assim, ó, todas as coisas lhe são lícitas. Mas ele está te ensinando uma coisa. Nem tudo me convém. Sabe o que ele está ensinando com isso? Irmão, se você é uma pessoa que está buscando a Deus, e você precisa se separar, porque ter olhos sobre a sua cabeça é uma pessoa que se separa. Quer crescer em Deus? Afaste-se das amizades que te levam para a perdição. Quer crescer em Deus? Afaste-se dos lugares que vão te dar o de comer o que não presta. Tem pessoa que gosta de ficar em ambiente, nós não estamos em um ambiente espiritual. Tem ambientes, irmãos, que existem demônios que estão agindo. Você vai para uma balada onde está todo mundo se pegando, onde está tendo bagunça. Você acha que Deus está agindo lá? Tem pessoas que não se separam. Ser separado é ter olhos sobre a tua cabeça. Irmãos, isso não é ser forçado não, é o Espírito Santo que tem que te constranger. Como é que eu posso estar aqui em cima agora pregando a palavra de Deus, e daqui a pouco você me vê no meio da bagunça, junto com meus amigos do mundo, bebendo, fumando, usando droga? É qualquer um que você aceitaria que subisse aqui em cima para pregar a palavra de Deus para vocês? Você aceitaria qualquer um, mas nós aceitamos isso na TV. Quando você liga a tua televisão, tudo é lícito para você, mas você escolhe o que você assiste. Tudo é lícito para você, mas você escolhe o que você está ouvindo. Eu trabalhei com um rapaz uma vez, que ele era do meio do tráfico, e eu pregava para ele direto. Falava de Jesus para ele direto. Ele escutava música de funk, que o próprio, não vou usar a questão do nome da facção, mas a própria facção levantou músicos funkeiros que falavam sobre essa facção e faziam o funk ali. Ele escutava isso o dia inteiro. Era negócio de droga, de arma, de mulherzada, de dinheiro. Ele escutava isso o dia inteiro. E eu virava para ele e falava assim, você está entendendo o que você está ouvindo?
Isso está te contaminando. Na cabeça dele, sabe o que ele queria? Ele queria ser desse partido, dessa facção. Porque ele estava se alimentando tanto com aquilo, que aquilo estava gerando algo dentro dele. Irmãos, tem pessoas que escutam música circular, e a pessoa está falando lá que está falando de beber, está falando de fumar, está falando de bagunça, está falando de mulherada, está falando de homem. A pessoa está ouvindo aquilo, sendo ministrada com aquilo e não se atentou ainda. A pessoa está ouvindo aquilo e não toma uma postura. Você é homem, você é mulher, tudo é lícito. Mas olha para o que você está vestindo. Tem homem que não tem pudor no que veste, tem mulher que não tem pudor no que se coloca no corpo. Se a Bíblia fala que você é templo do Espírito Santo, é para você ficar mostrando tuas pernas, o teu seio, é para você ficar se mostrando. Tem pessoas que tiram foto e postam. Irmãos, o que você tem passado para quem está lá fora? As pessoas que olham para você conseguem te ver que você é uma pessoa separada, que tem olhos sobre a tua cabeça, que você pode direcionar que você é uma pessoa prudente ou você é uma pessoa insensata, que ouve, vê o que quer, se veste de qualquer maneira, está lá e faz o que quer. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Então qual que são as tuas amizades? O que você tem assistido? O que você ouve? O teu vocabulário qual que é? Uma pessoa que lê Bíblia, ela vai falar, vai lá fazer aquilo. Uma pessoa que tem vocabulário bíblico, ela fala assim, ó, eu enviaste você, porque ela lê tanta palavra de Deus, o vocabulário dela muda. Uma pessoa que lê Bíblia, irmãos, o vocabulário dela é diferente. Tem pessoas que acham que tem que se enquadrar no mundo para poder fazer as vontades das pessoas e trazer as pessoas para Jesus. Jesus, ele não mudou a forma dele de falar. Jesus, ele só amou. A única coisa que Jesus não fez foi julgar as pessoas. E ele mesmo nos ensina. Ele nos dá muitos pontos na palavra, e a palavra de Deus também nos ensina que nós devemos julgar a igreja, julgar o irmão, julgar quem sobe aqui em cima, julgar os espíritos que estão ministrando em quem está falando aqui em cima. Mas a Bíblia fala assim, que o ímpio, quem vai julgar é Deus. Agora, como é que eu faço para resgatar essas pessoas? As pessoas precisam ver que você tem olhos sobre a tua cabeça, que você tem vasilha, que você está pronto, você não é insensato. As pessoas têm que olhar para você e ver que você tem algo diferente. As pessoas têm que chegar até você e querer conversar com você, falando assim, ó, eu sinto paz quando eu converso com você. O teu abraço é diferente, não tem malícia. Olhar nos teus olhos é diferente de olhar numa pessoa que está lá fora. As tuas palavras entram no meu coração, mexe comigo. Você exala o perfume de Jesus. Ser uma pessoa cheia do óleo é uma pessoa que faz a diferença. Ela está pronta. Ele diz assim, ó, no 22, afastem-se de toda forma do mal. É para você ser vigilante, para você se separar. Tiago 4,4, coloca para a gente aí. Nós estamos encerrando. Tiago 4,4. Isso, do 4 em diante. Olha o que ele diz. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ele começa chamando uma pessoa que tem amizade com o mundo de adúltero e de adúltera. Sabe por que ele usa essa expressão? Por causa da expressão da traição de alguém que você confia. Que é a pior dor que existe, a traição, é o que Jesus sentiu. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ele está querendo dizer o seguinte, que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Se você ouve o Espírito Santo, ele te condiciona, você é filho de Deus. Mas se lá fora você está ouvindo a voz do mundo, você tem um pai, e esse pai é o diabo. A Bíblia fala assim, esse mundo jaz do maligno. Quem tem sido o seu pastor? Quem tem cuidado de você? Ele continua dizendo, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Olha o que ele está nos ensinando. Quer continuar sendo imprudente? Quer fechar o teu coração para a palavra? Quer achar que o irmão é radical demais, que a irmã é radical demais de pegar no teu pé? Tudo bem. Continua sendo inimigo de Deus. Porque a palavra de Deus não se revoga, ela não muda. O Senhor é fiel na sua palavra. Ou cuidai-vos que em vão, diz as Escrituras, o Espírito que nos habita em nós tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos. Olha o que ele fala sobre os soberbos. Mas dá graça aos humildes. Quer fechar o teu coração, quer ser soberbo? Deus vai resistir a você. A Bíblia fala assim que o diabo, se levantar contra a tua vida, você pode ir lá e expulsar, você pode orar e você tem poder sobre ele. Se for uma casta de demônio que ele prende a tua vida, a Bíblia fala assim que o jejum e a oração tem poder de destruir isso. Agora, e quando o próprio Deus existe contra a tua vida? E quando o próprio Deus se levanta contra você? O que você pode fazer para poder fugir disso? Ele está nos ensinando aqui. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpais as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, e purificai o coração. Ele está falando, quando você se sujeita, o Espírito Santo vem e começa a fazer a obra dentro de nós. Quando nós nos sujeitamos, nos arrependemos, é o Espírito Santo que vem e começa a mover algo dentro de nós. O Espírito Santo começa uma limpeza, ele vai nos direcionando. Quer ser amigo do mundo? Vai se tornar inimigo de Deus. A Bíblia fala assim que essas virgens eram amigas da noiva ou amigas do noivo. Mas a Bíblia fala assim que quando elas vão buscar óleo e elas voltam, e o noivo já chamou as prudentes e fechou a porta, o que elas fazem? Elas estão de novo ali, com seu óleo e a sua lâmpada acesa. Elas batem na porta e chamam, abra a porta para nós. Ele fala assim, ó, eu não conheço vocês. As amigas aqui deixaram de ser conhecidas pelo Senhor. Ele está dizendo o seguinte, que você pode ser amigo, mas se você resistir às Escrituras Sagradas, se você resistir à voz do Espírito Santo, se você não se policiar, se você ser imprudente, o teu óleo vai acabar e você não vai ser mais conhecido pelo Senhor. Quem você tem sido? A pessoa que tem se guardado e tem óleo suficiente aí, você tem buscado, você tem pagado o preço, você tem jejuado? Ou você tem sido aquele que está arriscando a sua vida? Está se arriscando pelo mundo, fazendo o que você quer. O Espírito Santo, ele quer gerar um processo em nós, amém? Ele quer trabalhar dentro de nós. Se você respeitar a voz do Espírito Santo e não resistir, o Espírito Santo, ele vem. Ele te dá experiências. O Espírito Santo vem te dar ânimo. O Espírito Santo vem te dar alegria, ele te cura. Você pode estar sozinho no teu quarto, ele te cura. E eu era uma pessoa totalmente dependente de álcool. Eu tinha começado a ir na célula, o Xande estava me levando na célula do Nico, que é o pai da Patrícia. Eu era uma pessoa que estava no mundo, estava bebendo. E eu lembro de um dia que ele virou para mim, ele falou assim para mim, o Nico. Ele falou assim, não te afeta você beber? Eu falei, não, eu gosto de beber. Ele virou para mim e falou assim, mas você não acha prudente parar? Eu falei, acho. Ele falou, posso fazer uma oração com você? Eu falei, pode. Ele fez uma oração simples comigo, mas eu aceitei aquilo, porque eu achei que era prudente uma pessoa parar. E eu bebia muito. Eu saía 8 horas da manhã, 9 horas da manhã num sábado e voltava de noite. Bebia a manhã inteira, a tarde inteira, a noite inteira. Mas eu lembro de um dia que o Espírito Santo me colocou numa situação com a minha mãe. Minha mãe está ali para provar isso. Eu briguei com ela, discuti com ela, ela estava num momento difícil da vida dela. Eu fui estúpido com ela, fui grosso com ela, bati a porta na cara dela. Minha mãe saiu chorando. Eu entrei dentro do meu quarto, sentei na minha cama e falei, Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu devia ter 18 anos. Falei, Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Falei, Deus, olha o que eu estou fazendo. Ai, minhas reações. Eu lembro que eu ajoelhei no chão.
E falei assim: Deus, eu não quero mais beber. Eu gosto disso aqui, eu gosto de viver tudo isso, mas eu não quero mais beber. E eu comecei a sentir um calor no meu corpo. Eu comecei a sentir uma presença de Deus dentro de mim. Algo dentro de mim começou a dar forma. Eu comecei ali com as minhas mãos no chão, uma oração de 3, 4 minutos, mas foi com todo o meu coração. Eu comecei a sentir meu corpo todo suar. Minhas mãos começaram a fazer poça no chão. Na hora que eu me levantei, eu estava são. Eu tinha bebido a manhã inteira, a tarde inteira, junto com os meus amigos, que era de bar, junto com o traficante. E foi tudo embora. Sabe o que eu fiz? O Espírito Santo falou dentro de mim: vai lá e fala para tua mãe que você não vai beber mais a partir de hoje. E confessa todos os teus pecados para ela. Eu fui lá e falei tudo para minha mãe. E falei assim: a partir de hoje, eu nunca mais coloco bebida na minha boca. Sabe o que aconteceu comigo? Eu nunca mais consegui colocar bebida na minha boca. Eu fui liberto, o Espírito Santo me libertou ali. Eu estava começando a minha caminhada, mas foi sincero, foi de coração. O Senhor está nos ensinando a não resistir a Deus, mas a gente tem que se sujeitar. Quem você tem sido? Uma pessoa que carrega óleo sobre a tua cabeça é separado? Ou uma pessoa que é nécia? Uma pessoa que é imprudente, que vive a tua vida de qualquer maneira? Cadê os separados por Deus? Deixa eu ver. Vamos ficar de pé.